Rambo 4. 20 anos após a sua última batalha, o veterano de guerra John Rambo vive longe da cidade, estando em uma pequena cidade na Tailândia, onde se dedica a capturar cobras e transportar pessoas de barco, onde tenta deixar para trás todo o seu sofrimento, e o destino o coloca de novo em uma missão para levar um grupo de mercenários em uma área de guerra na Birmânia, para tentar resgatar alguns missionários que foram sequestrados. Você gosta de Rambo 4? Eu particularmente gosto muito desse filme, com certeza um dos mais violentos da franquia. Qual sua opinião? Dirigido aqui pelo próprio Sylvester Stallone, estreou em 25 de janeiro de 2008. Foram gastos 50 milhões de dólares nesse filme, e ele conseguiu arrecadar em todo o mundo mais de 113 milhões, que ainda é menos que o terceiro filme. Sendo a quarta parte da saga, o filme foi bem recebido pelos críticos e pelo público. O filme foi criticado pelo excesso de violência gráfica e pela parte política do filme. Viver por nada ou morrer por alguma coisa. Você decide. Os 3 primeiros filmes do Rambo foram produzidos pelo famoso estúdio dos anos 80, a Carolco Pictures, mas nos anos 90 a Carolco veio à falência e os direitos de Rambo foram para o estúdio Miramax, que tinha o interesse de fazer já nos anos 90 um quarto filme, mas Stallone não tinha motivação para fazer um quarto filme naquela ocasião. Em 2005 os direitos foram para Millennium Filmes, e nessa ocasião, Sly tinha o interesse de fazer um filme se passando na Birmânia, que vivia uma ditadura militar. Nisso, os produtores aprovaram e deram início à produção do quarto filme. O roteiro aqui foi escrito pelo Stallone e Art Monterastelli, mas assim como já é conhecido do Stallone, ele fazia modificações no roteiro quase todos os dias. Outro diretor chegou a ser cogitado, mas ele desistiu por diferenças criativas. E então, finalmente, Stallone foi creditado como diretor. Outro fato interessante é que Ted Kotcheff, diretor do primeiro filme do Rambo, atua nesse filme como consultor técnico particular. O nome do filme no original ia ser John Rambo, mas eles decidiram deixar somente Rambo, pois Sly achou que as pessoas iam pensar que esse seria o último filme da franquia, pois anteriormente o último filme de Rocky foi intitulado de Rocky Balboa, e Sly tinha certeza que ainda não seria a última vez que ele iria interpretar Rambo, mas em vários lugares você vai encontrar o nome do filme como John Rambo, pois em alguns países o primeiro filme da saga se chamava somente Rambo, então nesses lugares o nome foi alterado para John Rambo. Em 2007, a Lionsgate definiu o nome do filme com um subtítulo que seria Rambo to Hell and Back, mas foi criticado pelos fãs, mas eu gostei desse nome. Stallone aprendeu a manipular cobras para esse filme e aprendeu com especialistas sobre controle, técnicas e cuidados com cobras, e noções básicas de escolher cobras e saber quais não eram muito agressivas. Eles também retiraram o veneno da cobra antes de começarem as gravações, para não ter o risco de levar uma mordida fatal. Sarah, a missionária que consegue convencer Rambo a levar o grupo para a Birmânia, foi interpretada pela atriz Julie Benz, que foi escolhida porque Stallone era fã da série Dexter, que a atriz participou. Ela começou a trabalhar na campanha dos Estados Unidos para ajudar a Birmânia após fazer esse filme. Ela disse que não podia continuar sua vida sem tentar ajudar a situação. As filmagens foram realizadas no México, Estados Unidos e na Tailândia, na fronteira com a Birmânia, fora alguns outros lugares também. Sylvester Stallone pôde testemunhar pessoas que tiveram seus membros amputados por causa de minas explosivas e também ferimentos infestados de larvas. E a equipe também pôde testemunhar os conflitos naquele lugar e também balas passando por cima de suas cabeças. Eles definiram o lugar como sendo um inferno mais assustador do que qualquer pesadelo. Stallone acrescentou que temeu por sua vida durante as filmagens.
mas inclusive foi escolha dele gravar perto do combate real que estava rolando ali. O ator Maung Maung Kim, que interpretou o comandante Tim, era um antigo membro do Exército de Libertação Nacional Karen, e ele declarou se ele aceitasse o papel, havia um perigo de sua família na Birmânia ser detida pelo governo. Mas por causa da importância em expor a real situação do lugar, foi primordial para ele aceitar participar do filme. Uma das primeiras ideias para esse filme era Rambo viajando para o México para resgatar uma jovem sequestrada. A princípio, Stallone gostou da ideia, e o interessante é que essa trama foi usada no quinto filme, mais de 10 anos depois. Na verdade, muitas outras tramas e ideias foram descartadas para o quarto filme. Esse filme foi dedicado à memória de Richard Crenna, que interpretou Sam Troutman nos 3 primeiros filmes, e faleceu em 2003. Durante a escrita do roteiro, pensaram em contratar o ator James Brolin para interpretar Sam Troutman, mas Stallone disse que o personagem morreu com Richard Crenna. Em outro momento se pensou que Brolin poderia interpretar um ex-soldado que iria impedir Rambo de ajudar aquele grupo e tentar evitar um conflito nacional, mas essa ideia foi descartada do roteiro final. Sam Troutman pode ser visto quando Rambo está sonhando, e também uma parte da cena alternativa onde Troutman matava Rambo, como mencionei no vídeo sobre o primeiro filme. Esse novo e grande facão do Rambo foi projetado por Gil Ribben. Ele projetou várias facas, mas Stallone achou elas, digamos, bonitas demais e bem acabadas. Então foram descartadas, porque na história as facas foram forjadas pelo próprio Rambo em uma situação de emergência. Depois de tanto trabalho, ele apresentou a ele esse facão feito com uma chapa de metal tirada da suspensão de um caminhão, para sugerir que Rambo havia feito isso no filme. Sylvester Stallone realmente ficou a noite toda gravando a cena, construindo ali a faca exatamente como vemos no filme. Devido a restrições de tempo, ele teve que gravar tudo de uma vez, tendo usado cerca de 7 luvas de calor para realizar este feito. Na cena em que Rambo se protege de uma bomba, Stallone foi perfurado por um bambu em um de seus bíceps, que começou a ficar inchado. Ao ser analisado por um médico, disse que foi feito ali uma lesão interna. E no primeiro dia de filmagem, Stallone rasgou parte de seu quadríceps correndo pela selva. O Rambo já estava velho. Esse é o primeiro filme onde Rambo não aparece sem camisa, com o intuito de mostrar seus músculos. Uma teoria é de que Stallone não queria mostrar essas veias no braço que ele tem e no peito que ele adquiriu no treinamento para Rocky 2, onde ele rasgou seu peito. No último filme do Rocky, isso foi algo que o incomodou muito. Inclusive, Stallone tinha o intuito de lançar Rambo 4 antes de Rocky 6, mas a MGM havia dado sinal verde para Rocky. Então ele colocou o Rambo em espera para dar início à produção de Rocky 6, mas valeu a pena a espera, né? Mais tarde ele começou a fazer algumas tatuagens para cobrir essas cicatrizes, como vemos no filme Mercenários. Originalmente, Rambo deveria usar a metralhadora M2 calibre 50, mas ela montada pesava mais de 50 kg. Stallone conseguia segurar ela, mas limitava muito seus movimentos. Acabou que, no final, ele disparou com ela montada num Jeep. Alguns críticos de plantão ainda disseram que os ferimentos causados pela arma pareciam irreais, mas ex-combatentes da guerra no Iraque e Afeganistão, que já haviam usado a arma, disseram que aquilo é muito parecido com a realidade. Este é o primeiro filme do Rambo em que ele usa uma pistola numa cena icônica. E também o primeiro onde não vemos um helicóptero. Algo assustador é que esse é o filme da franquia com a maior contagem de corpos, com 466 corpos derrubados. No final desse filme, Rambo usa roupas similares a que ele usa no começo do primeiro filme. David Morrell, escritor que escreveu o livro que deu origem ao Rambo, disse que esse é o primeiro filme que traz um ar de violência semelhante ao tom que ele escreveu nos livros.
e mais sangue, e um personagem desgastado com a vida e insatisfeito de certa forma com o tipo de pessoa que se tornou. Além de ter dito que estava satisfeito com o filme, e esse foi também o primeiro filme da saga a não ter um livro complementar, como os 3 primeiros filmes. A música do filme ficou a cargo de Brian Tyler. O Stallone, gênio como sempre, pediu para que ele se inspirasse nas músicas antigas feitas por Jerry Goldsmith. Stallone esteve bastante orgulhoso com o resultado final, e com relação às críticas referentes ao sangue mostrado no filme, ele disse que a intenção foi realmente essa: mostrar a realidade do que estava ocorrendo na Birmânia, onde homens e mulheres e crianças estavam sendo ali eliminados o tempo todo, e não queria mostrar isso com uma mera ficção, com pouco ou nada além de sangue. Ele entendeu que essa seria a única forma de deixar o filme memorável em razão do pequeno orçamento do filme. Então eles entenderam que sangue falso era barato. A distribuição desse filme foi proibida pelo governo da Birmânia, mas versões piratas foram vistas pela produção, sendo comercializadas. O Exército Nacional da Libertação, Karen, expressou que o filme ajudou a levantar ali a moral deles de certa forma, porque eles começaram a usar frases ditas por Rambo, como é a grande frase conhecida desse filme: viver por nada ou morrer por algo. Viver por nada ou morrer por alguma coisa. Ao ser entrevistado em certo programa de TV, Stallone classificou esse filme em segundo lugar como seu favorito da franquia. E você, qual o seu ranking de filmes do Rambo? Escreve aí nos comentários. O meu alô da vez e o grande abraço vai para o Daniel Geometron e para a Suzana, que ambos têm comentado bastante aqui no canal. E o Daniel mandou um valeu de mais de R$2. Se você quer ser mencionado no próximo vídeo, considere nos ajudar apertando nesse botão. Muito obrigado. Esse já é o 4º vídeo sobre Rambo, devido ao sucesso que foi o 3º vídeo. Se você quer mais, deixe nos comentários pra gente trazer a parte 5, que é um filme que eu particularmente gosto bastante, tem seus defeitos. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe um like, Deus te abençoe e até a próxima!